Olá, seja bem-vindo ao canal Física no Vestibular. Na aula de hoje daremos continuidade ao estudo de acústica. Mais especificamente, nós vamos ver os instrumentos musicais de corda. Mas antes de prosseguirmos com a aula, peço desde já para você se inscrever no canal, ativar o sininho e assim você vai receber as notificações e vai se manter atualizado para se preparar para o vestibular e para o Enem. Não se esqueça também de comentar, de curtir, de compartilhar esse vídeo e de levar o canal para mais pessoas. Tópico 5 de ondulatória: instrumentos musicais. Para iniciarmos o estudo da física dos instrumentos musicais, nós precisamos, antes de qualquer coisa, saber qual é a grandeza física que mais importa quando nós falamos de música. Não é o comprimento de onda, não é a velocidade de propagação do som, mas sim a frequência. O foco, quando nós estamos falando de instrumentos musicais, será sempre a frequência. Se nós pegarmos então a equação fundamental da ondulatória, nós não vamos mais escrever como sendo V lambda F, mas sim como F igual a V sobre lambda. E toda a parte que nós formos atrás em música vai ser determinar a velocidade, determinar o comprimento de onda para acharmos uma equação da frequência. Item B, cordas sonoras. Nós vamos estudar agora o funcionamento dos instrumentos de corda, como por exemplo violão, violino, violoncelo e tantos outros que você conhece que funcionam com cordas. Ora, lembre-se que no item anterior eu falei que a frequência é o nosso alvo. Então nós precisamos descobrir a velocidade e o comprimento de onda para assim obtermos uma equação para a frequência. A velocidade de propagação do som em uma corda é dada pela equação de Taylor, que diz o seguinte: a velocidade V é igual à raiz da tração dividida pela densidade linear da corda. O que significa isso? Tração é a força dada em newtons com que estou puxando a corda. Já a densidade linear é a divisão entre a massa de uma corda por seu comprimento. Ou seja, quando você tem densidades lineares altas, são cordas pesadas. Densidades lineares baixas são cordas leves. A densidade linear vai ser dada em quilograma por metro, para assim a gente obter uma resposta de velocidade de propagação do som em metros por segundo. Para determinarmos o comprimento de onda, precisaremos, antes de tudo, observar o fenômeno que ocorre quando uma corda é colocada a vibrar. E nós vamos observar que vai se formar ondas estacionárias, que poderão possuir formatos diferentes. Primeira situação possível é quando você forma uma única onda estacionária de um único ventre, ou seja, vai caracterizar assim apenas um fuso. Nós podemos dizer que nesse caso, um fuso vai ser igual ao comprimento da corda. Ora, nós estamos atrás do comprimento de onda, então eu vou trocar a palavra fuso por lambda sobre 2. E aí nós vamos observar que 1 lambda sobre 2 é igual a L, que é o comprimento da corda. Mas também é possível você colocar essa corda para vibrar formando duas ondas estacionárias, ou seja, 2 fusos. E aí nós podemos escrever que 2 fusos é igual a L, só que o fuso é lambda sobre 2, então nós podemos dizer que 2 vezes lambda sobre 2 é igual a L. Se eu alterar também a vibração, a frequência, pode formar de repente 3 fusos. E aí, ao observar a formação de 3 fusos, nós podemos escrever que 3 vezes lambda sobre 2 é igual a L. Ah, professor, mas e se eu mudar um pouquinho mais a frequência e formar 4 fusos? Isso é possível? É. E aí nós vamos ter 4 fusos igual a L, ou seja, 4 vezes lambda sobre 2 igual a L. Essa palavra fuso, quando nós utilizamos no meio de acústica, ela altera o nome para harmônico. Então, quando eu estava falando sobre um fuso, eu estou falando, na realidade, sobre o primeiro harmônico ou harmônico fundamental. Quando eu falo 2 fusos, eu estou falando sobre o segundo harmônico.
3 fusos, terceiro harmônico, e assim por diante. E nós podemos generalizar tudo isso que eu acabei de apresentar para você, dizendo o seguinte, que o enésimo harmônico vezes lambda sobre 2 é igual a L. E aí nós podemos obter o comprimento de onda em função de L, ou seja, o comprimento de onda vai ser igual a 2 vezes L dividido por N, onde N é o enésimo harmônico. Conhecendo o cálculo da velocidade de propagação da onda numa corda e o comprimento de onda, nós podemos retornar à equação fundamental da ondulatória e assim escrevermos a frequência para qualquer harmônico N. Substituindo os valores, nós vamos obter que a frequência do enésimo harmônico será igual a N, que é o número do harmônico, dividido por 2L, L é o comprimento da corda, vezes a raiz da tração dividido por Mi. Deste modo que você pode observar nessa equação. Equação importantíssima essa, recorrente em diversas questões de vestibular. Agora que chegamos nessa equação, eu posso colocar aqui uma observação. Todos os anos, algum aluno me pergunta, professor, eu preciso memorizar essa equação difícil de lembrar? Eu diria para você o seguinte, não é importante você memorizar a equação, mas sim a dedução. Recorrentemente aparece a dedução como forma de avaliação. Então você saber os harmônicos, saber essa ideia do fuso, saber como que eu fiz essa dedução é mais importante do que você decorar a equação. Por exemplo, se você lembra no início da aula, eu mencionei que a frequência é igual a V sobre lambda, seria o formato da equação fundamental quando nós falamos de instrumentos musicais. E aí, se o enunciado passar a velocidade de propagação da onda na corda, você não precisa calcular como sendo a raiz da tração sobre Mi, mas sim você vai utilizar aquele harmônico, o comprimento de onda, e vai determinar a frequência. Portanto, não se preocupe em decorar, mas sim em entender como que eu cheguei nessa equação da frequência do enésimo harmônico. Fique de olho no Enem, questão que caiu no Enem de 2013 em sua segunda aplicação. Em um violão afinado, quando se toca a corda Lá com seu comprimento efetivo, ou seja, o harmônico fundamental, o som produzido tem frequência de 440 Hz. Se a mesma corda do violão é comprimida na metade do seu comprimento, a frequência do novo harmônico será como? Observe que as alternativas estão mostrando o que vai acontecer com a frequência desse novo harmônico. Reduz pela metade, dobra, quadruplica ou não se modifica. O enunciado do Enem vai dizer para nós o seguinte, uma corda de comprimento L, genérico, é colocada no seu modo fundamental de vibração, ou seja, no primeiro harmônico, e produz uma frequência de 440 Hz. Se essa corda for comprimida pela metade, ou seja, coloquei o dedo aqui e apenas metade dela será vibrada, L' igual a L sobre 2, qual é a relação que nós temos para essa nova frequência? Ou seja, quanto que vale a frequência F'? Para você resolver essa questão, mais importante que você saber a equação é você saber como que eu fiz a dedução. Ora, lembre-se que a frequência é V sobre lambda e que lambda é, na realidade, 2L sobre N. Como nós estamos falando do modo fundamental, então o N vale 1. E aí nós temos que o comprimento, na situação inicial, o comprimento de onda, é igual a 2L. Portanto, a frequência F, que é de 440 Hz, pode ser escrita através dessa equação. Professor, eu não precisava substituir a velocidade? Não. A velocidade é raiz da tração sobre Mi, mas nesse caso a tração não vai modificar e nem a densidade linear da corda. Como você quer saber uma relação entre frequência, não quer saber o valor exato, então você pode apenas dizer o seguinte, a velocidade vai ser constante,
a velocidade de propagação da onda na situação inicial vai ser igual à velocidade de propagação da onda na situação final. Vamos analisar agora ali o que acontece no final. Eu comprimi a corda aqui e o comprimento foi reduzido pela metade. Então nós podemos dizer que lambda' vai ser igual a 2 vezes L sobre 2. Porque o L' é L sobre 2. Simplificando 2 com 2, nós vamos obter que lambda' é igual a L. Então nós já podemos observar que o comprimento na situação inicial para a situação final, o comprimento de onda foi reduzido pela metade. E o que aconteceu com a frequência? Ora, F' é igual a V sobre L. E aí nós podemos observar agora essas duas equações. Observe que essa daqui, ela pode ser reescrita como sendo F igual a meio vezes V sobre L. E aí nós vamos observar que, na realidade, a frequência da situação inicial para a situação final foi duplicada. Conclusão, nós dobramos o valor da frequência, multiplicou por 2, e o comprimento de onda foi dividido por 2. Vamos então às alternativas da questão do Enem. Dê uma olhada aí nas alternativas que você vai ver que a resposta é letra B. A frequência do novo harmônico dobra porque o comprimento de onda foi reduzido à metade. E assim chegamos ao final dessa aula. Peço para você não esquecer de curtir, de compartilhar, de comentar esse vídeo e de ajudar o canal a chegar a mais pessoas que estão precisando para se preparar para o vestibular. Tchau, tchau, até a próxima aula!